Falar na palestra de hoje sobre um assunto chamado normose. A normose é uma doença. Por que eu escolhi esse assunto? Nós já falamos sobre alguns tipos de neurose nas palestras passadas. E para fechar o assunto sobre neurose, vamos falar sobre normose, que também é um tipo de neurose. A normose ela é considerada como a doença da normalidade. O que é interessante, né? Porque como alguém pode ser doente por ser normal? Aí que tá, ser normal não é doença. Querer ser normal demais, transformar isso em obsessão, é que está o problema. A normose, as pessoas que elas sofrem de normose, elas estão sob efeito de uma obsessão constante no sentido de observar a si próprios, se elas estão dentro de um determinado padrão de regras e se os outros também estão. Ela se torna uma obsessora dela mesma e obsessora dos outros. É um conjunto, a normose, resumindo, ela é um conjunto de comportamentos. Esse comportamento ele é pautado pelo consenso social, ou seja, a sociedade aprova isso, o grupo em que a pessoa está aprova isso, que é o fato dela eleger determinadas normas e regras de conduta e atitude como as mais importantes e indispensáveis do mundo. Mas chega a ser uma coisa doentia. Ela elege determinadas coisas como verdades verdadeiras, comportamentos, modo de ver, opiniões, e ela se fecha dentro, como se ela fizesse um bulário, uma bula, e fala: eu vou me comportar assim, eu vou seguir assim, eu vou ver o mundo assim, eu vou agir assim, vou pensar assim. Ela cria. Mas não é criação só da cabeça dela, já tem um grupo de pessoas fazendo isso. Pessoas que elas consideram importantes. E que às vezes até a mídia, a religião, autenticaram aquilo como importante e verdadeiro. E elas passam a girar, a vida delas passa a girar em torno daquelas regras e normas. E não satisfeitas em viver daquele jeito, elas passam a observar se as pessoas ao redor delas também estão se comportando daquele jeito. Ai de quem não se comportar perante elas. Porque elas formam rapidamente uma panela e elas vão fazer o possível para aquelas pessoas não se sentirem à vontade. No condomínio que moram, os normóticos vão tentar fazer a pessoa se sentir um peixe fora d'água ali. Na empresa que trabalham, os normóticos vão dar um jeito da pessoa se sentir um peixe fora d'água ali e pedir demissão ou ser demitido, porque eles vão começar a não colaborar com aquela pessoa. Se for na religião, na igreja que frequenta, eles vão criar um clima para aquelas poucas pessoas saírem. Se for num time, eles vão fazer o possível para aquela pessoa nunca pegar as melhores posições no time. E assim vão. Os normóticos, eles criam um clima para as pessoas se sentirem pouco à vontade. Porque eles já elegeram um grupo de atitudes, um conjunto de atitudes, comportamentos, ideias, pensamentos e opiniões que ninguém pode se fugir daquilo ali. Saiu fora, eles consideram a pessoa anormal, eles consideram a pessoa doente, consideram a pessoa maluca, depravada, antiético. E eles têm um poder de propaganda muito rápido, imediatamente eles expandem aquilo sobre o campo que eles querem atuar, seja o bairro, seja a empresa, seja o que for, eles conseguem rapidamente alastrar de um jeito que a pessoa fica queimada, entre aspas, fica com o filme queimado, como diz a juventude hoje em dia. E é complicado conviver com um grupo de normóticos. Um normótico já dá trabalho, agora um grupo de normóticos dá ainda mais trabalho, porque eles vão fazer de tudo para que as pessoas tentem se enquadrar no grupo deles. Agora, quando o normótico entra num lugar em que ele não consegue doutrinar ninguém ali, ele não consegue doutrinar ninguém, ou seja, ele não consegue formar parcerias e nem consegue formar uma célula de normóticos naquele lugar, imediatamente ele manifesta a doença que ele causaria nos outros. Porque os normóticos, eles procuram fazer com que as pessoas acreditem que determinada pessoa tem problema emocional ou psiquiátrico. Eles tentam enquadrar. Quando eles não conseguem fazer isso, eles tentam tirar a pessoa dali. Quando eles não conseguem tirar, eles é que manifestam a doença que eles estão querendo que o outro manifeste. A não ser que eles pulem fora rápido. Mas como geralmente o normótico ele é orgulhoso, dificilmente ele vai pular fora sem antes causar um estrago ali e levar com ele mais uns 2 ou 3 na empresa, no caso.
Vai criar um clima para que pelo menos mais uns 2 sejam demitidos junto com ele, ou ela. Então, a normose, ela é uma doença, lamentavelmente. Ela está por aí disfarçada. Quer ver um tipo de normose? Eu estava um dia num determinado lugar público e conversando com um amigo, digamos assim. E, na verdade, ele foi pai de uns alunos meus, uns 2 ou 3. E como eu o conhecia das reuniões, ele estava conversando comigo e ao passar 2 mulheres de mão dadas, aparentemente uma delas usava roupas que lembravam roupas masculinas. Então deu a entender que elas eram casadas. Não morava junto, mas dá no mesmo. E imediatamente ele me acotovelou, com o intuito de eu observar a cena. Eu já tinha visto, mas tinha considerado uma coisa mais comum, tranquilo. Aí ele começou a falar, ali, você tem que olhar ali, ó. Eu olhei, vi as 2 de mão dadas, achei extremamente comum. Continuei a conversa, ele de novo incomodado com as 2, queria que eu olhasse outra vez. Então comecei a procurar o que ele queria tanto que eu visse de anormal, né? E aí foi onde tive que olhar mais para elas 2. E aí ele, acho que para elas não perceberem, ele me deu um outro toque para me disfarçar. Então eu não estava entendendo o que ele estava vendo de tão anormal. Aí foi onde ele falou, qual a sua opinião sobre aquilo ali? Eu falei, aquilo ali que você se refere a aquelas 2 moças, não são 2 moças, 2 mulheres que... Aí ele citou uma palavra inadequada, pejorativa para as 2. E eu vendo que ele era extremamente preconceituoso, qual eu não sabia, e ainda tendo uma filha dele que estudava comigo, pensei rápido. Um dia estão formadas já, ninguém dele estuda mais lá, mas pensei rápido e falei assim, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Mas acho que eu não ia ter uma opinião formada sobre o assunto? E a gente com uma certa idade já tem opinião formada sobre quase tudo na vida, né? Mas aí eu preferi falar que não tinha. Aí ele acho que percebeu que eu estava sendo liso, aí segurou a respiração assim, por educação, acho, para não falar, você sabe sim, aquilo que... Aí ele segurou e ele também tentou terminar o assunto da seguinte forma, não, você não tem uma opinião formada sobre o assunto porque você não tem filho, porque o dia que seu filho olhar e falar, pai, o que é aquilo ali, você vai ter que dizer, que isso não é de Deus. Aí já entrou com o lado de crenças pelo meio. Então isso é um comportamento normótico que está instalado na sociedade. Ele não é o único que pensa assim. Antes fosse um caso isolado. Quem me dera ter encontrado uma raridade diante de mim. Nossa, um homem preconceituoso. Vou chegar em casa e contar para todo mundo, porque não existe, né? Então achei um. Olha como eu sou importante. Achei um homem preconceituoso na face da terra. Que privilégio. Não, ele não era um. Ele ali estava naquela hora representando uma parcela grande da sociedade. Hoje bem menor, mas ainda uma parcela grande. E criticar o homossexualismo na sociedade atual, ainda hoje em 2018, ainda é considerado uma coisa normal, lamentavelmente. Lamentavelmente. Fazer piadas com negro ainda é uma coisa considerada normal, lamentavelmente. Fazer piada de pobre. Bom, um dia, né, nós tivemos que ter uma atitude radical com uma pessoa que fez uma discriminação sobre umas pessoas contentes fazendo um churrasco na laje. Independente da nossa dieta, a gente tem que respeitar o modo de alimentação dos outros. Nós aqui, a maioria, somos vegetarianos, boa parte, mas respeitamos aquele que come carne sem criticá-los. Independente da classe social de cada um, quem quiser fazer churrasco na laje, não fazendo na minha laje, até porque não dá, porque tem telha em cima, mas quer fazer churrasco na laje dele, o problema é da pessoa. E essa pessoa se incomodou com a foto que foi postada no grupo
e começou a criticar, falando que pobre não pode ter um dia de sol e R$50 no bolso, acho que foi uma coisa assim, que já faz um churrasquinho para se exibir. Então assim, não é por aí o assunto. Só que uma pessoa dessa faz um comentário desse no metrô, no ônibus, as pessoas dão risada. O que é grave. Não pode, isso é para se chorar, não é para rir. Porque não tem graça. Não tem graça. Então a normose ela está espalhada na sociedade através de piadinhas contra negro, contra pobre, contra gay, contra velhos. Piadas que inibem, como se o idoso não tivesse mais os mesmos direitos por ser idoso. Como se o idoso fosse uma pessoa que só atrapalha. O que a gente vê por contar um ponto de ônibus, o ônibus começa a encher, sempre tem um no fundo do ônibus que fala, as pessoas dão risada, e não devia dar risada. Velho deveria ser proibido sair de casa em dia útil. A gente escuta. Ainda bem que sempre tem aquelas pessoas da pá virada que já falam assim, um dia você vai ficar velho também, seu sem vergonha. E aí o outro já murcha a bola, que não esperava ouvir aquilo de alguém. Então, mas às vezes não escuta. E ele vai falar de novo. E outra vez. Então a gente tem que entender que esse tipo de coisa tá por aí. Pessoas doentes fazendo piadinhas contra gays, contra negros, contra velhos, contra idosos, né? A gente fala velho carinhosamente. Contra idosos, contra pobres. E isso de piada não tem nada. Nós temos que fechar a cara nessa hora. Se não quisermos chamar a atenção, nem todo mundo está disposto a sair por aí chamando a atenção dos outros, simplesmente fechar a cara e tentar não achar engraçado. Existe uma coisa chamada alteridade, com L, alteridade, que é a capacidade de tentar, pelo menos, se pôr no lugar do outro. É tentar se pôr no lugar daquela pessoa que foi vítima daquela piada. Porque às vezes a pessoa não é negro, não é gay, não é de idade ainda e não é pobre, tem uma condição boa. Mas se ela tentar se colocar no lugar dessas 4 classes, será que ela daria risada dessa piada? Na medida que a pessoa dá risada de uma piada dessa, ela está apoiando a normose. Porque se tornou uma regra normal criticar, falar mal do negro em piada, falar mal do pobre em piada, falar mal do gordo, o gordo também estava esquecendo dos gordos, falar mal dos gordos, falar mal dos idosos, falar mal dos pobres. Tem outras classes que são vítimas também, estou esquecendo, mas já deu para entender onde eu quero chegar. Tornou-se normal. E os normóticos, eles pegam essas coisas que foram consideradas normais e praticam, porque tem consenso social. Consenso social silenciosamente, as pessoas concordam com aquela atitude, não condenam, não criticam, aquilo passa a se tornar uma regra, uma norma. Independente de estar certo ou não, porque nem sempre o que é norma está correto. Eu já trabalhei em alguns lugares, tinham determinadas normas que eram extremamente absurdas e discriminatórias, e aí de quem não cumprisse. E as pessoas praticavam aquilo e ficavam... Aí você fala, mas você está errado. Isso é imoral o que você está fazendo. São as normas, eu estou dentro da norma. E a pessoa fazia, porque às vezes já tinha uma maldadezinha dentro dela, aproveitava, tinha uma norma que fazia, aí é que ela fazia mesmo. E isso vai de um simples porteiro, que adora barrar as pessoas, às vezes não estou falando todos os porteiros. Graças a Deus, eu particularmente nunca tive tanto problema com pessoas em portarias. Mas eu já vi pessoas sofrerem nas mãos de portas de banco, portas de condomínio, e passarem por situações que não era para passar, simplesmente porque a pessoa ali se aproveitou de regras que existem naquele lugar para torturar e constranger psicologicamente a pessoa que está ali naquela porta. E por ser uma norma fazer aquilo, a pessoa malha. Opa, eu estou dentro da norma, tem algo que me ampara. O normótico ele faz isso, ele pega normas que a sociedade já colocou como corretas e ele falou, opa, tudo que eu precisava, a fome com a vontade de comer junto ali, ele já é um doente, mas não se assume. E tem uma norma também doentia, que a sociedade aprova, ele incorpora aquilo e fala, agora eu vou pôr em prática, porque eu estou dentro da lei.
e quando não é lei, estou dentro da norma. Os normóticos são pessoas perigosas e precisam ser combatidos, denunciados, colocados nas redes sociais as coisas que eles aprontam, as discriminações, e alastrar o que vai fazer com que o normótico silencie é você divulgar e escrachar o que ele faz. Porque eles não estão habituados a passarem por nenhum tipo de constrangimento. Quando um determinado grupo expõe o que o normótico está fazendo, ele se retrai, porque eles estão acostumados a estar só por cima da carne seca, nunca por baixo. Então, quando eles percebem que tem oposição, eles começam a murchar. Lógico que eles vão reagir, toda ação tem uma reação, mas existem leis para isso. E se você puder hoje em dia tem essa facilidade, gravar o que eles falam, filmar o que eles fazem, se você não quiser ir a uma delegacia denunciá-los, porque às vezes também são normóticos na delegacia, espere, eles irão. Pode ter certeza. O normótico, quando ele se sente acuado, ele procura a lei, que ele se acha uma pessoa da lei. É aí onde ele se estrepa, porque se você gravou e filmou, quando você for chamado na delegacia para depor, você leva e fala assim, falei mesmo, olha o que ele fez aqui. Manda para frente. Agora eu quero que mande para frente. Porque ele tem o direito de voltar lá e não representar contra você. A coisa morre ali no DP. Não, você fala, agora quem quer que represente sou eu. E se ele não representar, eu vou fazer isso. Eu estava dando um boi para não entrar nessa briga. Agora eu vou dar uma boiada para não sair. É assim que você combate os normóticos, colocando eles nos devidos lugares. Porque senão a sociedade vai continuar assim. Aí você pode pensar, mas eu não sou negro, eu não sou gay, eu não sou gordo. Que outra coisa que eu falei? Idoso. Eu não sou idoso. E tem outro negócio que eu falei, mas depois eu lembro. Eu não sou negro, eu não sou gay, eu não sou pobre, eu não sou gay, mas um dia vai ser velho, um dia vai ser idoso. E o tempo passa assim, não vai demorar muito tempo para ninguém ficar idoso não. Passa rápido demais a vida. E aí você vai sentir na pele que é a normose. Ela é silenciosa, ela está por aí. Ela está por aí. É na discriminação religiosa, lembrei de mais uma. Piadinhas com religiões das pessoas. Isso é um tipo de normose. Uma maioria. Eu lembro que tinha um supermercado que eu costumava frequentar e eles colocavam louvor. Assim que o mercado abria até fechar, era louvor de uma determinada religião o dia inteiro. E eu comecei a perceber que só entrava para trabalhar naquele mercado quem fosse daquele tipo de religião. Quem fosse daquele tipo de religião. Só que o cliente de um determinado mercado não é obrigado a ficar escutando louvores, embora fossem muito bonitos, o tempo inteiro que ele está ali dentro. Porque dentro de um mercado entra muçulmano, entra candomblista, entra umbandista, entra católico, entra budista. Imagine, se eu tivesse um supermercado, eu fosse gerente de um mercado, e eu colocasse mantra para tocar o dia inteiro no mercado, e só pudesse trabalhar ali dentro quem fosse do babado. Macumbeiros, candomblista, budista, só quem fosse do negócio ali pudesse trabalhar. As pessoas, os clientes iam começar a sentir, opa, isso é um tipo de normose. Você monta um grupo, você cria uma panela, e quem não se enquadrar ali dentro está fora. Está fora. Vai se sentindo mal, vai sendo discriminado, ninguém já senta, não convida aquela pessoa para almoçar. Quando faz amigo secreto, ninguém quer tirar aquela pessoa, ou não chama para participar, deixa para chamar no último dia. Oh, eu vi que você não está no nosso amigo secreto, já é amanhã, você não pediu para participar? Não, ninguém me chamou. Mas ainda dá para pôr seu nome um dia antes do amigo secreto acontecer. Então, a normose é uma coisa complicada e deve ser combatida. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar. Ela tem que ser denunciada. Sempre com muita ética,
sem desrespeitar o normótico, porque ele também é um ser humano, e ainda que fosse um bicho,